Boa tarde, eu estou aqui na minha residência para levar uma meditação da Palavra de Deus. Se encontra em Atos capítulo 30 até o versículo 37. Vamos ver o que Deus tem para nós. E correndo Felipe, ouvia que lia o profeta Isaías. O profeta Isaías profeta Isaías era um profeta que escrevia do Velho Testamento, porque a Bíblia mostra o Velho Testamento e o Novo Testamento. E Felipe ficou curioso porque aquele homem estava lendo. E correndo Felipe, ouvia que lia o profeta Isaías. E disse: Entendes tu o que lês? Acho interessante aqui, embora meditar aqui nesse ponto, que muita gente lê a Bíblia e não entende nada. De capa a capa, de Gênesis até o Apocalipse, não entende nada. Por quê? Porque Deus fechou o entendimento deles. Não era para eles se converter, né? Mas vamos ver se o eunuco etíope se converteu. O servo de Deus prega ao eunuco e o eunuco se converteu. Aí a gente vem aqui, ó. E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? Tá vendo? E rogou Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era Jesus. E o lugar da escritura que lia era este, que é Jesus. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Só com a boca de Jesus ele poderia se livrar. Não precisava nem do seu poder. Mas ali chegou o momento de se entregar. Ele tem uma lábia que até os fariseus e os escribas ficaram pasmados. Foi levado como ovelha para o matador, e como estava mudo o cordeiro, ele podia se virar só com a conversa, né? Diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca na hora do sacrifício, ele não abriu a sua boca. Por quê? Porque pronto, agora vê. Ele não abriu a sua boca porque ele tinha que se entregar. Ele facilmente poderia abrir a sua boca e dizer que esse homem que ele está falando aqui é Jesus Cristo. Mas ele não quis abrir, porque se ele abrisse a boca, a própria inteligência, ele se livrava sem o poder que ele tem, só com a lábia. Deus é maravilhoso. E o lugar da escritura que ele lia era este, Jesus. Foi levado Isaías capítulo 53, Velho Testamento, versículos 7 e 8. E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia,
assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Ninguém. Porque Jesus não veio fazer geração, né? Porque a sua vida é tirada da terra. Jesus não teve geração, porque a vida de Jesus foi tirada da terra. E respondendo o eunuco que ia se converter a Filipe, disse, rogo-te de que diz isto o profeta de si mesmo, ou de si mesmo, ou de algum outro. Falava de Jesus Cristo, o profeta que profetizava a vinda que Jesus Cristo ia nos salvar. Ele falava, o profeta falava em Jesus Cristo. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe disse, anunciou a Jesus, o Messias, o verdadeiro profeta que veio ao mundo. Mas antes desse, ele era Salvador. Ele fazia milagres para as pessoas se converterem, não era para se amostrar, não. Ele dava glória ao Deus Altíssimo. Teve uma vez que Jesus estava pregando, aí Jesus parou e uma voz do céu desceu: este é o meu filho amado, nele eu comprazo, nele eu tenho prazer. Aí Jesus Cristo chegou e disse desse jeito: essa mensagem, essa voz que veio é do Pai. Essa voz que veio era do Pai e ele veio por amor a vocês. Aí foi uma escambulhação danada para lá e para cá. Uns ficaram só quietos, guardando tudo isso no coração. Aí pronto. Lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, o eunuco vai se converter, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Primeiro eu vou dizer que a explicação do batismo, quando o homem ou mulher se submergir no rio, ele está dizendo que ele estava dizendo que estava morto para o mundo. E quando ele submergiu das águas, ele estava dizendo que estava vivo para Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. Aquele que está em Cristo, repreende Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passou, e eis que fez tudo novo. E aquele homem que disse, que profetizou, eis aqui a água, quem me impede que eu seja batizado? É João capítulo 3, versículo 16. Se ele crês de todo o coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ressuscite ao terceiro dia. Novamente eu vou ler a passagem que me levou à salvação. Presta atenção, a resposta dele foi em crer. Filipe disse, é lícito se crês de todo o coração. Não é? Aí está escrito aqui, em João capítulo 3, versículo 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, olha aqui, o anterior agora, o posterior, que todo aquele, e disse o eunuco, eis aqui a água, quem me pede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. Aí aqui diz aqui, ó, nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, absolvido dos seus pecados, né? Uma fé salvadora em Jesus Cristo que produz o novo nascimento. Não seja condenado perante Deus. Não seja absolvido dos seus pecados. E o eunuco se salvou com essa pregação, crendo em Jesus Cristo e crendo no batismo. Porque toda vez, é uma lei, toda vez que a pessoa se converte em Jesus Cristo, Jesus provou essa lei, comprovou essa lei, que tem que ser batizado. Aí alguém pode dizer desse jeito, e o batismo salva? O batismo não salva, mas é uma obrigação que Deus fez. Então, a salvação é o mérito de Cristo. E Jesus demonstrou que o homem que se converte tem que ser batizado. É uma lei que Jesus mostrou. Ordenança. Ordenança. Obrigado. Agora, o batismo não salva, é só uma ordenança de Deus. Mas tem que ser cumprido para dar testemunho que Jesus salvou. Obrigado por essa leitura. E eu peço aos queridos ouvintes que escreva para mim, dá uma joinha para mim não, para Jesus. E que Deus abençoe grandemente. Amém.